Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Se você não me conhece ainda, está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sempre estou trazendo coisas novas aqui para o canal, por isso se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações para sempre que eu postar conteúdos novos aqui, o YouTube notificar você, tá bom? Hoje eu trago essa aranha, eu coloquei o nome dela de Clotilde, olha que fofa, com essas patinhas coloridas. Fiz nas cores primárias, azul, vermelho, amarelo, e também incluí outras cores para ficar bem colorida e linda. Ela mexe as perninhas, olha que demais. Todas as perninhas se movimentam. É uma peça lúdica, ideal para bebês, pois estimula a curiosidade pelas cores. Coloquei um chocalhinho, ó. E com esse movimento das perninhas, é um brinquedo muito legal. De diâmetro, ela ficou com 13 centímetros. Deixa eu esticar aqui a perninha. E 27 centímetros de uma patinha até a outra esticada. É um brinquedo muito legal, ficou muito fofinha. Olha só. Quero ler um versículo com vocês da Palavra de Deus, da nossa Bíblia, que está lá no livro de Salmos 37, 39, que diz assim: O Senhor salva os justos. Ele é sua fortaleza em tempos de aflição. Que Deus abençoe o seu dia de hoje, a sua vida, e bora lá para o nosso passo a passo. Para fazer a nossa aranha, eu vou utilizar o fio amarelo mostarda, fio amigurumi, faço um anel mágico, faço uma correntinha para prender o anel. Faço 6 pontos baixos. Fecho o anel. Eu tô utilizando a agulha 2,5, ok? Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E trabalho aumentos em todos os pontos. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos. Retiro o marcador. Faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um aumento. E prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo. Nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento por toda a volta. Mas sempre no início das carreiras pares, eu faço a metade no início e depois completo com a outra metade aqui no final. Então, aqui no início, eu faço um ponto baixo e no ponto seguinte, um aumento. Agora sim, faço 2 pontos baixos e um aumento. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. Por que que eu fiz a metade aqui no início e depois vou completar com a outra metade aqui no final? Para ficar bem redondinha essa peça, para não encontrar os aumentos na mesma posição e ficar sextavado. Dessa forma vai ficar bem redondinho, ok? Chegando aqui no final da quarta carreira e me sobrou um pontinho aqui ainda. Faço um ponto baixo
Com o ponto inicial que nós fizemos aqui, ficam 2 pontos, logo em seguida o aumento, tá bom? Retiro o marcador, faço um ponto baixo. Essa quarta carreira finalizou com 24 pontos baixos. Nessa carreira, nós vamos fazer 3 pontos em um aumento. Nas carreiras ímpares, não é preciso fazer nada, só continuar com o processo normal, ok? Então, eu vou fazer 3 pontos em um aumento, seguindo a sequência por toda a volta. Ó, fiz 3 pontos, um aumento. Repito por toda a volta. Finalizei a carreira 5 com 30 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo. Na carreira 6, nós vamos fazer 4 pontos em um aumento por toda a volta. Iniciando aqui com 2 pontos. Um aumento. Agora, normal, 4 pontos baixos. Um aumento. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, a gente faz os 2 pontos baixos para completar com os 2 pontos iniciais aqui. Finalizei a carreira 6 com 36 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo. Essa carreira é ímpar, então nós vamos fazer normal, 5 pontos e um aumento por toda a volta. E nós vamos fazer, prosseguindo dessa forma, até a carreira 14, finalizando com 12 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 84 pontos, ok? Eu vou adiantar e volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira 14, com 84 pontos baixos, então fizemos... Essa última carreira ficou com 12 pontos e um aumento. E eu segui o processo das carreiras pares, sempre fazer no início metade e completar com a metade no final. Carreiras ímpares, normal, ok? Cortei o fio, arrematei e fiz mais uma peça igual. Vocês vão entender depois, tá? Eu vou reservar as duas. Vamos fazer mais uma peça igual a essa, até a carreira 14. Eu volto com vocês para explicar o restante da peça. Terminei a carreira 14 com 84 pontos. Esse aqui eu não corto fio, porque vou continuar. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 84 pontos baixos na carreira 15, 16, 17... 18, 19 e 20. Vão ser 6 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 20. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo. E vou cortar o fio de um tamanho bem grandinho para costurar. Vou usar esses olhinhos com travas de segurança, número 9. Vou contar aqui, ó. Deixa eu virar aqui essa parte do arremate aqui pra trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou abrir um buraquinho. Conto 1, 2, 3, 4. Abro outro buraquinho. Intervalo entre eles. Coloco um olhinho. Antes de colocar a travinha de segurança, eu vou fazer um bordadinho aqui do lado com fio branco, fio amigurumi. Vou colocar na agulha. Introduzo a agulha aqui, ó, na parte de baixo. Aqui do ladinho, deixo um pedacinho de fio pro arremate, introduzo aqui na parte de cima.
desse jeito. Faço um nozinho. Sem apertar muito, para não repuxar. Corto o excesso. E vou fazer da mesma forma que no outro olhinho. Ficou assim. Vou passar um pouquinho de cola jeans aqui no cantinho, para que esse bordadinho não saia do lugar. Eu passo só um pouquinho aqui. Venho com o palitinho e ajeito. Passo aqui do outro lado. Vou colocar as travinhas de segurança. Vou utilizar esse aplicador de olhos, que é muito útil. Coloco a parte do silicone no olho e do buraquinho aqui na travinha. Vou dobrar um pouquinho a peça assim, porque para dar altura aqui do aplicador. Vou ajeitar mais um pouquinho aqui o bordadinho, aproveitar que não tá totalmente seco. Então, eu ajeito aqui com o palitinho. Já coloquei o fio na agulha e vou costurar em uma das bases. Então, eu vou pegar ela pelo avesso. Vou colocar aqui, ó, mais ou menos na altura do arremate. Ó, o arremate tá aqui, eu vou fazer arremate com arremate. Eu vou pegar a alcinha aqui, ó, da frente dessa outra base. Saio com a agulha no ponto da frente. E saio aqui, ó, pegando essa alcinha aqui, ó. No caso dessa parte, a alcinha de trás e dessa parte, a alcinha da frente, pra não confundir. Saio no ponto da frente. Aqui do outro lado, nessa alcinha da frente. Vocês estão me entendendo, né? Eu tô filmando aqui bem de pertinho. Ó. Vai ficar uma costura bem bonita. Tá vendo? Essas alcinhas aqui, depois a gente vai fazer a costura nessa outra base aqui. Vocês já vão entender, tá? Então, eu vou terminar essa costura. Lembrando que quando faltar um pedaço assim, mais ou menos, a gente vai colocar enchimento. Coloquei enchimento e não coloquei muito, tá? Ó, ela tá fofinha, ela não tá firme. E nem tá estufada aqui atrás, ó, tá vendo? E ela ficou assim, ó, mais retinha aqui atrás. E ficou fofinha. Eu não fechei totalmente, que eu vou colocar esse barulhinho, que é um chocalhinho. É opcional, mas eu acho bem legal a proposta de colocar. E como é um brinquedo lúdico, vai enriquecer ainda mais essa peça. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui bem dentro do enchimento.
colocar mais um pouquinho. Vou terminar aqui a costura e volto com vocês. Terminei a costura. Arremato. E esse fio eu vou aproveitar para fazer a outra costura depois dessa outra base aqui, tá? Porque eu esqueci de deixar um fio maior para costura. Ou então cortar um bem grandão para aproveitar para fazer as duas costuras, tá bom? Para fazer as perninhas da aranha, eu vou utilizar o fio mostarda novamente. Faço 55 correntinhas. Feitas 55 correntinhas, eu vou virar a correntinha e vou fazer pontos baixíssimos. Mas eu não vou pegar essas alcinhas aqui da frente. Eu vou virar a correntinha, eu vou pegar essa alcinha aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui no meio, ó, correntinha normal. É assim, a gente vira ela, pega essa alcinha aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo e venho trabalhando um ponto baixíssimo para cada alcinha dessa aqui de trás, até o final das correntinhas. Ela vai ficar mais redondinha. Finalizei a perninha da aranha. Corto o fio. Faço um nozinho. Corto o excesso. Vamos precisar de mais 3 cordões iguais a esse. Eu já tenho os meus aqui prontos. Para fazer a patinha, eu vou utilizar o fio rosa quartzo, mas eu vou utilizar várias cores, porque eu vou fazer as patinhas coloridas, tá? Faço um anel mágico. Uma correntinha para prender o anel. Faço 6 pontos baixos. Fecho o anel. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento, e sigo fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base, fazendo aumentos em todos os pontos. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos, retiro o marcador, faço um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um aumento. E repito essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos. Faço um ponto baixo. Vamos fazer ponto sobre ponto na carreira 4 e 5. 18 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 5, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, em seguida faço uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a carreira 6 com 12 pontos baixos. Retiro o marcador, já começo fazendo uma diminuição. Coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer diminuições em todos os pontos. Essa é a última carreira.
Finalizando a carreira 7 com 6 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixíssimo, corto o fio de um tamanho grandinho pra gente costurar nas perninhas. Vamos colocar enchimento. Com uma pinça bem fácil de colocar. Aqui eu vou colocar bastante, porque eu quero que fique bem redondinho. Nós vamos precisar de 8 pomponzinhos para fazer as patinhas da nossa aranha. Eu fiz em 8 cores diferentes, nós vamos precisar de 8 patinhas, então eu fiz em 8 cores diferentes. Se vocês optarem por fazer de uma cor só, não tem problema, vai ficar lindo também. Tá? Mas eu quis fazer ela bem lúdica, bem colorida, para chamar bastante a atenção da criança. E também estimula a curiosidade pelas cores. Todas elas eu cortei com fio grandinho pra gente estar costurando. Já estão cheinhas com enchimento. Então, eu utilizei o rosa quartzo, o rosa pink, o azul turquesa, o vermelho círculo, o alfazema, verde pistache, verde bandeira e o amarelo canário. Podem utilizar sobrinhas de fios que já tenham em casa. Eu usei bem pouquinho fio, alguns aqui eu utilizei sobrinhas. Então, eu vou reservar esses pomponzinhos. Agora, nós vamos fazer essas peças, que é um cilindro, ó, que vai passar a perninha aqui por dentro para deslizar na peça. Fiz 3 e vou explicar mais uma aqui com vocês. Nós vamos precisar de 4 peças no total. Faço um anel mágico, uma correntinha para prender o anel. Esse anel a gente não vai fechar. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Vou fechar só um pouquinho, ó, desse jeito. Venho aqui no primeiro ponto. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. Eu vou fazer ponto sobre ponto até a carreira 20. 9 pontos baixos em cada carreira. Então, é só prosseguir fazendo dessa forma, é bem simples. No final, a gente finaliza com um ponto baixíssimo e corta o fio de um tamanho grandinho pra gente costurar depois na peça. Ó, esse eu deixei com o fio grandinho pra gente estar costurando na peça, tá? Então, é bem simples. Eu vou adiantar aqui essa última peça e volto com vocês. Nós vamos precisar de 4 no total. Com os 4 cilindros prontos, corrigindo, não precisa deixar fio longo em todos os cones. Basta somente em 2, porque com esse fio dá pra gente fazer a costura em todos, tá? Vou pegar a base com o avesso virado pra mim, tá? O lado certo vai ficar virado pra baixo. Eu vou posicionando assim, ó, um do lado do outro. Ó, um com fio pra baixo, esse sem fio do lado. Esse sem fio também aqui do lado, e esse com fio eu vou colocar aqui pra cima. Coloquei na agulha. Vou tirar esses daqui por enquanto, só posicionei pra vocês verem. Vou virar a peça assim, pra que o fio fique aqui, ó, junto à base. Eu faço alguns pontinhos para prender somente essa parte aqui, ó.
Não pode fechar as duas partes, senão vai fechar a abertura aqui da perninha. Então, a gente pega somente aqui, ó. Esse lado aqui. Faço um arremate. Agora, posiciono o outro cilindro aqui do ladinho. E da mesma forma, vou costurar aqui, ó. Só de um ladinho. E venho dando pontinhos, prendendo. Depois que eu terminar, eu coloco o outro cilindro, depois o último cilindro. Faço a costura dessa forma e depois aqui do outro lado vou fazer da mesma forma. Agora, eu vou passar as perninhas aqui por dentro dos buraquinhos do cilindro. Eu vou puxar com essa minha agulha, que é bem fininha, mas se vocês não tiverem, podem colocar um grampinho de cabelo e ir passando aqui por dentro, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu costuro aqui as bolinhas nas perninhas. Coloco essa pontinha aqui dentro do pomponzinho. Coloquei o fio já na agulha. E venho dando pontinhos aqui em volta. Deixa eu colocar aqui com a pinça. E venho costurando aqui, ó. Passo a agulha aqui por dentro da perninha, já indo pro outro lado. Passo novamente aqui por dentro da perninha, venho do outro lado. Venho fazendo essa costura até fechar por completo. Quando tiver bem fechadinho e bem preso, a gente arremata e esconde o fio aqui por dentro da bolinha. Vou fazer isso em todas as perninhas. Já costurei todas as bolinhas nas perninhas, as patinhas. E olha que fofo que ficou. Eu amo fazer amigurumi colorido.
Agora, eu vou posicionar o corpinho da aranha dessa forma. Deixa eu botar assim. Deixa eu ver se tá bem centralizado. Deixa eu só ajeitar aqui pra gente não fazer a costura torta. E aí, eu venho costurando. Eu vou pegar aqui, ó, naquela alcinha que nós deixamos aqui atrás. Eu não vou costurar essa alcinha aqui, não. Eu vou costurar essa aqui, ó. Lembra que a gente deixou aquela alcinha de trás? Nós vamos trabalhar nela. E vou pegar a alcinha da frente dessa base. Faço da mesma forma. Introduzo no ponto seguinte. Pego o ponto seguinte do corpinho. Volto com a agulha no ponto seguinte. E venho fazendo a minha costura. Fazendo bem devagarinho, com calma. Quando chegar aqui nas patinhas, eu mostro pra vocês como que eu vou fazer. Chegando aqui já na direção da primeira patinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou caminhar com esse fio aqui na direção para ter a abertura, pra gente ter esse movimento da patinha. Então, eu caminho com o fio, uns 3, 4 pontos. Aí, vocês vão fazendo no olhômetro, tá? Não tem muita regra. Caminhei e volto a prender. Aqui, ó, dou uns 2 pontinhos, caminho aqui em direção da outra patinha, dou mais 2 pontinhos e vou fazendo isso por todas as partes aqui que tem as patinhas, na direção das patinhas. Quando chegar nessa parte, a gente faz a costura normal. Tá? Chegando já no arremate da costura. Ficou assim. Dá pra fazer pose com as perninhas, ó. Passar um pouquinho de blush no rostinho dela, aqui abaixo dos olhinhos. Resultado final da nossa Clotilde, da nossa aranha Clotilde, foi esse. Com essas patinhas coloridas, coisa mais linda e fofa. Olha esses olhinhos. E ainda movimenta as perninhas. Tenho certeza que o bebê que ganhar esse brinquedo vai se divertir muito.
Eu amei o resultado. Então é isso, meninas e meninos. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Aguardo vocês em um próximo tutorial. Beijos, fiquem com Deus!